Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Pai eterno, Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há. Tu criaste os mundos visíveis e invisíveis, as muitas dimensões, Senhor, e Tu puseste leis e tudo é controlado. Por estas leis, queremos Te agradecer, Pai, por mais uma vez estarmos na Tua casa e vir com os nossos corações prontos, abertos, para receber o que o Senhor tem para nos dar. Que o Senhor possa nos dar o conhecimento da Tua vontade, revelada em Tua palavra, e que a nossa fé possa estar alinhada com esta verdade, e que assim possamos crescer na graça, para a glória e honra do Senhor. Abençoe todo o Teu povo nesta noite aqui, e aqueles que estão na internet conosco, ou que ouvirão essa pregação, esse ensino, abra o entendimento para compreender as Escrituras. Em nome de Jesus, rogamos. Amém. O nosso boa noite a vocês, igreja, e a todos os que estão também em conexão conosco, ou que ouvirão, posteriormente. Sempre estamos preocupados, interessados. Eu peço que abaixe o volume. Estamos sempre preocupados para fazer com que a igreja, vocês possam crescer, amadurecer e dar aqueles frutos que Deus espera de cada um. Em Efésios capítulo 4, verso 11, nos diz que Deus deu uns para profeta, apóstolo, evangelistas, tudo, com um objetivo: para levar a igreja ao amadurecimento. Então, irmãos, que Deus possa encontrar em cada um a resposta do seu desejo. Eu quero ler as Escrituras em Joel capítulo 1. Começando com o verso 1 até o verso 4. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, anciãos, e escutai, todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias? Ou também nos dias de vossos pais? Fazeis sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto. E o que ficou do gafanhoto, comeu a locusta. E o que ficou da locusta, o oruga, comeu o pulgão. Agora, vamos lá no capítulo 2, verso 25. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga. E meu grande exército que enviei contra vós.
E agora vamos ainda mais uma leitura em Atos capítulo 3, verso 20 e 21. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha, até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Repetindo, o qual convém que o céu contenha, quer dizer, que Jesus não venha, até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Podeis assentar? Nós queremos falar nesta noite de um tema bem conhecido, que é restauração. A restauração da igreja. Restaurar seria trazer de volta aquilo que se estragou, que foi danificado com o passar do tempo, né? E a igreja do Senhor Jesus, ela não foi, no transcorrer dos tempos, a mesma do princípio. Ela foi se desgastando. Os homens foram pondo suas ideias e deixando Deus de lado, e a igreja perdeu o seu relacionamento com Deus de uma maneira que Deus foi expulso dela. Então a igreja, ela desceu a um nível, quem conhece um pouco da história, sabe que a igreja, ela desceu, foi decaindo, entrou nas eras negras, quando o sistema romano controlou a igreja, usando o nome do Senhor, mas de Deus não tinha nada ali, a não ser a ideia dos homens e as ações dos homens. Então a igreja, ela, de um alto nível, ela decaiu. É igual um carro novo que vai decaindo, mas Deus prometeu: eu restaurarei os anos que o gafanhoto, a locusta, o pulgão, a oruga comeram. Quer dizer, vou trazer de volta. Vamos imaginar a igreja do Senhor Jesus Cristo, ali no princípio, como uma grande árvore frutífera. Uma igreja formosa nos dias dos apóstolos, quando o Espírito Santo a dirigia, a guiava, Deus estava ali no meio dela, operando os seus sinais e conduzindo o seu povo. Mas à medida que a obra dos nicolaítas, que foi o surgimento do domínio humano, da ocupação humana no lugar da de Deus, e essa obra, ela foi se estabelecendo a tal ponto que aquilo que era somente uma ideia na primeira era da igreja, aquilo se tornou uma denominação pelo ano 300 e pouco. É a Igreja Católica Apostólica Romana.
Igreja Católica quer dizer Igreja Universal. E ela passou a ter o seu líder, seu dirigente, o seu cabeça, o Papa. E, na verdade, é uma hierarquia que se forma e lá ali em cima está o cabeça máximo. E como cabeça dessa organização, é claro que ele vai velar pelo melhor desempenho da sua denominação, sua igreja. Como um gerente de uma firma vai procurar desenvolver a sua firma e colocar a sua firma, esta firma, em um ponto de destaque. E para isso eles deixaram o Evangelho. Criaram Ave Marias, adoração aos santos, criaram o purgatório e se desviaram. E, na verdade, tudo isso ligado ao Estado, porque não se fazia diferença nos tempos medievais entre a igreja e o Estado. A coisa caminhava juntos. De forma tal, irmãos, que a igreja ela perdeu a liderança do Espírito e agora era liderada por homens. E quando o homem põe a mão, você sabe que a coisa vai para baixo. Então, vamos imaginar essa igreja de Cristo ali como uma grande árvore, bem encorpada, carregada de frutos e plantada junto a ribeiros de águas, e que dava os frutos na estação certa. Agora, o diabo, ele não iria deixar a igreja de Cristo dessa forma, permanecer desta forma. Ele haveria de arregimentar todas as suas forças para ir contra esta igreja e desfazer esta igreja. E a Bíblia descreve dessa forma o que foi que aconteceu. O gafanhoto, a lagarta que é a oruga, né? Eu tinha falado antes, trocado. O que ficou da lagarta comeu o gafanhoto. E o que ficou do gafanhoto comeu a locusta. E o que ficou da locusta comeu o pulgão. Nós vemos 4 estágios de um mesmo inseto. De um mesmo inseto. E que representa o diabo. Então, a primeira coisa que vemos, o que ficou da lagarta, locusta, o gafanhoto comeu. Vamos dizer que a locusta não é o oruga, é lagarta, a mesma coisa, né? Vocês chamam aqui no sul. Ela foi nos frutos da árvore. Foi a primeira coisa que o diabo procurou destruir na igreja, foi os frutos. E nós encontramos esses frutos ali. Paulo nos falando sobre os frutos do Espírito. A fé, a longanimidade, a bondade, a mansidão, que é uma característica de cada cristão. Mas o diabo não queria que a igreja, e igreja representa o quê? Igreja somos nós. Igreja não quer dizer paredes, teto, luz, púlpito, não. Igreja é as pessoas, somos nós. A própria palavra igreja quer dizer os tirados para fora, eclésia.
Então veja que o diabo não quer que o povo de Deus, a igreja de Deus, manifeste os frutos do seu espírito. A paz, a alegria. Então a primeira coisa que ele começou foi a devorar os frutos, tirando a alegria da salvação. É o que acontece, alguém pode perder, o cristão pode perder a alegria da salvação. Isso não quer dizer que perdeu a salvação, mas aquele prazer, aquela alegria, aquilo que Davi, quando berrou, ele disse, Salmo 51, restitua-me a alegria da tua salvação. O prazer de ser o salvo, o prazer de ser o filho, o prazer de servir a Deus, o prazer de vir à casa de Deus, o prazer de se identificar como um servo, uma serva de Deus. Então o diabo foi tirando, foi comendo esses frutos, a paciência, a longanimidade, a bondade, a mansidão, a temperança. Ele foi comendo tudo, nesse seu primeiro estágio. E o que ficou da oruga, da lagarta, então veio o gafanhoto. Vamos dizer, agora está essa árvore somente com a sua copa, suas folhas verdes. E o que é que faz o gafanhoto? Ele vai contra tudo que é verde, ele vai comer. Antigamente era muito temida essas pragas, os gafanhotos. E ele simplesmente partiu para cima da igreja noiva. E devorou, esse gafanhoto foi comendo, devorou as folhas. O que representa as folhas? As folhas representam companheirismo. Você já esteve dias que você sentiu tanto calor e você busca um pouco aquela sombra e ali debaixo é fresco, ali é gostoso. Então as folhas, ela representa este companheirismo. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é gostoso. Mas o diabo simplesmente ia comer as folhas da árvore, separar um irmão do outro, criar grupos. Não foi o que ele fez? Separa uma pessoa da outra, eu já não vou com a cara de A, ou de B, ou de C, ou separa em grupos, põe os seus ismos e vira o quê? Uma igreja dividida, que já não tem mais uma confiança, um não confia no outro. Suas diferenças estão acima de qualquer respeito pessoal, compreensão e assim por diante. Mas esse foi um trabalho do diabo. Ele simplesmente comeria as folhas. Se você vê que você já não tem aquele companheirismo, já não sente bem na companhia de seus irmãos, olha, talvez seja o gafanhoto que andou por aí comendo, tirando do seu coração este companheirismo, esta confiança, este amor fraternal, este cuidado de um pelo outro. Vamos agora olhar essa árvore que já tinha sido despida de seus frutos e agora de suas folhas. Mas contudo ela ainda estava de pé, com vida. Qual foi o trabalho da locusta?
aquele coró que nós chamamos, né? Que vai pela casca e vai comendo e criando caminhos. E você sabe que a casca da árvore é a proteção da árvore. Se você quer matar uma árvore, faça um anel ao redor dela, corte as cascas. Você estará cortando os fios da vida que sobe pela casca, a seiva que sobe pela casca. É a maneira de matar uma árvore. E o diabo, em seu trabalho, como a locusta, ele foi abrindo buracos por toda a casca e cortando os fios, as linhas de vida. A palavra religião quer dizer cobertura. Ela é como a casca da árvore que protege. Mas o diabo fez furos ali, com suas interpretações, com suas deduções. Essa escritura, isso, a cura divina, isso não é para o nosso tempo, foi para o tempo passado. Isso é o trabalho do diabo, da locusta, abrir buracos na casca e assim foi cortando as linhas da vida, tirando a seiva, por onde caminha a seiva. Não foi o que fez a locusta? O batismo não é em nome do Senhor Jesus Cristo, não. É em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mas nem usa o nome, como se Pai fosse nome. O que é isto? Uma Santíssima Trindade, Deus é três. Não era nada mais, nada menos do que o diabo injetando, criando o seu caminho no seio da igreja, cortando a palavra. E aí ele foi. Vamos retornar à história da igreja. Quando no início, os apóstolos estavam ali e a Bíblia nos diz que a igreja do Senhor Jesus Cristo foi edificada sobre os ensinos dos apóstolos e dos profetas de Jesus Cristo. Efésios 2:20. Quer dizer, este é o alicerce da igreja. Se alguma igreja, se a fé de alguém não vem sobre este alicerce, os ensinos apostólicos, o que temos aqui, então não é a igreja do Senhor. Se uma pessoa ele restaura, certa vez um irmão, ele queria reformar a casa dele, restaurar a casa dele. E ele foi até a prefeitura para pedir informações. Daí eles disseram, olha, se você não vai edificar sobre outro alicerce, além do que você já está ali, não há problema, você pode fazer o que quiser em cima dos alicerces colocados. Mas se você for mudar os alicerces ou mudar alguma parte dele, você tem que ir ao engenheiro e desenhar uma nova casa. Quer dizer que tudo que é fora das Escrituras não é reconhecido por Deus. Vocês estão entendendo? Então ele só restaurou a casa dele, não mexeu com os alicerces. E se nós mexermos com os ensinos dos apóstolos, de Paulo, de Pedro, de João, dos apóstolos, e pôr para cá, pôr para lá, e mudar, que é o que acontece nos dias de hoje, então já não é a igreja do Senhor Jesus Cristo.
É a batista, é a assembleia, é a metodista, é a católica. É uma denominação que Deus não tem nada ali com ela. Porque Deus tem compromisso, mas com aquilo que Ele falou. O próprio apóstolo Paulo diz que ele, como sábio arquiteto, colocou os fundamentos. E se alguém constrói uma casa de feno, de palha, de madeira, porque existem as qualidades de casas que se faz sobre esse alicerce, mas a obra irá passar pelo fogo. E se é palha, o fogo fica maior e mais bonito. Agora, a obra, o ensino de cada um passará pelo fogo. Por isso, o verdadeiro pastor, ele preocupa em falar aquilo que os apóstolos falaram, ensinar o que está nas Escrituras, comprometer o povo com aquilo que é bíblico. E Paulo ainda chegou a dizer: Deus julgará o mundo através do meu evangelho. Não é através do evangelho moderno, através de um homem moderno, não. Mas através daquilo que nós temos, a Bíblia, a qual chamamos a palavra de Deus. Então a igreja primitiva, ela caminhou. Era aquela árvore frutífera, linda, forte. Por certo, eles nunca sonhavam que aquela árvore seria danificada, que o diabo procuraria destruí-la. E quando foi na segunda era da igreja, nós vemos que já mudaram os batismos, começaram a batizar criança, onde não há lugar dentro da Bíblia para batismo de criança. Batismo é um ato de arrependimento, e uma criança vai arrepender de quê? De nada, ela não tem pecado aos olhos de Deus. Então veja vocês, eles foram mudando. E no ano 312, a igreja se uniu ao Estado, a Constantino, rei de Roma, e ele passou a interferir nos negócios da igreja, passou a ser o patrão da igreja. E a sua mente política, ele queria, através da igreja, manter a unidade do seu império. Mas e agora? Então, aquele mundo pagão, cheio de deuses e deusas, simplesmente eles trocaram o nome dos velhos deuses, puseram o nome dos apóstolos. Santa Maria, São Pedro, São João, Júpiter, São Paulo, e aí por diante. Nós temos, cada um deus daquele era padroeiro, responsável por uma linha. Por exemplo, o deus Pan era o deus da música. Hoje nós temos Santo Antônio, padroeiro do achado e perdido, né? São Cristóvão, esse é mais moderno, é dos caminhões, porque antigamente não tinha caminhão. Então, eles somente mudaram o nome de velhos deuses. Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Padroeira do Brasil. Ora, é tanto tipo de Nossa Senhora da Conceição, Aparecida, da Luz, sei lá, e mais. Mas é tudo a mesma coisa. E as pessoas dão de tudo por esse ensino. Por que este ensino tem lugar? Porque tiraram as escrituras do povo. Por que purgatório tem lugar?
Que a pessoa sai daqui, fica ali purgando, se purificando, sapecando um pouco, até que se paga para fazer a missa por ele, aí ele sai de lá. É tudo dinheiro. Então, irmãos, a coisa foi mergulhando na escuridão. E a igreja desceu na era de Tiatira, chamada a Era Negra, que durou por mais de 900 anos, do ano 606 até o ano 1520. Nós vemos a igreja, ela caiu. Mas se você olhar pela natureza, a igreja ela teve o mesmo caminho. Uma semente, quando você planta, você tem que pôr ela na terra. A terra vai aquecê-la. A umidade, a água, vai apodrecer aquela semente e fazer com que ela germine. Então, antes dela brotar, ela tem que morrer primeiramente. Se você deixar a semente em cima da mesa, ela nunca vai germinar. Assim também a trajetória da igreja foi esta, foi cair e chegar à morte. Mas quando ela chegou a esse ponto, ela foi decaindo, e o que a locusta deixou, o pulgão entrou em cena. O que faz o pulgão? Todo mundo sabe, o pulgão ele chupa a vida. E o pulgão romano começou a chupar a vida, porque fizeram buraco na Bíblia. Tiraram as escrituras da frente do povo e começaram a ensinar suas tolices. E o pulgão, simplesmente, o pulgão romano veio ali e aproveitou, chupando a vida. Agora já não tinha fruto, já não tinha folha, a casca, a vida já não subia pela casca, porque a oruga fez, a locusta fez seu trabalho, e agora o pulgão romano estava simplesmente aproveitando, fazendo bem como quer. Mas há uma promessa, aleluias. Vamos dizer que aquela árvore ficou só toco. Deus não deixou com que ela morresse totalmente. Por isso Deus disse assim: restituir-vos-ei, quer dizer, eu restaurarei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta, o pulgão e a oruga, quer dizer, eu trarei de volta. Como que isto aconteceu na história da igreja? Pelo ano 1520, Deus levantou um alemão, um padre chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero. E Lutero, simplesmente lendo a Bíblia, ali no seu monastério, a Bíblia tinha que estar acorrentada, só eles que podiam ler. E ele, ao olhar Romanos capítulo 1, onde diz: o justo viverá pela fé. Quer dizer, daí Lutero viu que é pela fé que nós somos salvos, que é pela fé que aproximamos a Deus, que é pela fé que desfrutamos das promessas de Deus. Não é por pertencer a um sistema, a uma denominação, seguir seguir normas ou tradições. Não, não é por aí. E Lutero ensinou
sobre a justificação, pela fé que somos justificados, que pertencemos a Deus, que nos tornamos filhos e filhas de Deus. Irmãos, é tão simples isso hoje, né? Porque todos falam a mesma coisa. Mas naqueles dias falar isto e se posicionar por isto significava morte, iria para a fogueira. E as fogueiras foram acesas, queimaram milhares e milhares de verdadeiros cristãos, porque negava que a igreja não tinha poder para salvar, que a salvação pertencia a Cristo. Mas pastor, era só isso? Mas para aquele tempo, declarar isto significava ser perseguido. Lutero, ele simplesmente ensinou isso, traduziu a Bíblia, e a Bíblia foi para a mão do povo. Neste tempo eles haviam descobrido a imprensa, porque antes disso tudo era manual, era transcrito à mão, mas com a imprensa a coisa começou a surgir, os livros, e Lutero fez alguns livros, e a Bíblia foi traduzida, e o povo viram a verdade. E aquela igreja que nasceu no dia do Pentecoste, e que como uma semente ela caiu, morreu, ela brotou com Martim Lutero. Ela brotou. O justo viverá da fé. E ali é onde começou a restauração. A restauração não começou hoje, não. Ela começou na era de Sardes, a quinta era da igreja, com Martim Lutero. E enquanto Lutero ele viveu, e aqueles homens aos seus lados, Malacto e outros mais, a igreja permaneceu na mensagem do dia. E aqueles que viveram naqueles dias, eles têm que responder pela mensagem daquele dia. Nós temos que responder pela mensagem deste tempo. Lutero não tem que responder pela mensagem de William Branham, não. Ele vai responder pela luz que Deus deu a ele. E quando Lutero fechou os olhos e toda aquela geração, eles se organizaram, preste atenção, se organizaram, formando o quê? A igreja luterana. Formaram a igreja luterana. Vocês já perceberam que sempre a coisa se une ao redor do seu fundador, do nome. E quando ela organizou-se e se tornou uma denominação, ela morreu. Repito, morreu espiritualmente. Deus nunca tratou com grupos. Deus nunca restaurou nenhuma denominação. Espiritualmente estão mortas. E restou a Deus o quê? Trazer a outra etapa da restauração. Qual foi a etapa do próximo passo dessa restauração? Sem a santificação, ninguém verá a Deus. É a santificação. Nos dias de Lutero, bastava crer. Podia beber um garrafão de vinho. Falando em vinho, hein? Qualquer dia tem que fazer uma fila de libertação por aqui.
Então vejamos que a pessoa bastava crer. Não precisava santificar, não precisava fugir do pecado, mas Deus levantou na sexta era a John Wesley, o mensageiro da sexta era, que veio do ano 1750 até o ano 1906, por volta dessa data. E o que foi que Wesley viu na Bíblia? Ele viu ali que sem a santificação ninguém verá a Deus. Quer dizer, você acha que você vai ver Deus adulterando, mentindo, trapaceando, roubando, vivendo uma vida largada, jogada? Sem a santificação, não há como ver a Deus. Na Inglaterra existia um bar para cada 10 famílias. Mas a mensagem de John Wesley foi fechando todas as portas da perdição. Foi fechando os cabarés, foi fechando as boates, foi fechando os bares. Era a era da porta aberta, a era do grande evangelismo, em que os missionários foram por todas as nações, pela China, pela Índia, por todas as partes. Porque Deus disse: eu pus uma porta aberta diante de ti. Mas aconteceu a mesma coisa com os luteranos, aconteceu agora com o povo que seguia, que havia crido na mensagem de Wesley. Antes da mensagem de Wesley, antes deles se tornarem os metodistas, os jesuítas se tornaram os presbiterianos, se formaram denominações, os anabatistas, os batistas, e vieram se formando muitas denominações. E é por isso a Escritura diz: é mãe e filhas. E Deus diz: queimarei suas filhas com fogo. Então a Igreja Católica, ela é uma mãe? Ela tem filhas? Sim, elas têm, as denominações são filhas da Igreja Católica. São filhas. Mas Deus rejeitou a todas elas, estão mortas. E alguém que pertence a Deus, que está ali, Deus diz assim: sai dela, povo meu. Não é fica aí dentro, não. Saia daí. E venha para a palavra, venha para Deus. Então eles morreram espiritualmente. E o que fez Deus? Deus disse: eu restaurarei. Quer dizer, aquilo que tinha na igreja primitiva tem que ter hoje na igreja do Deus vivo. E se não está, então alguma coisa não está bem, está errado. E como foi que aconteceu? Por volta de 1906, Deus enviou seus dons, porque na igreja primitiva tinha justificação pela fé, eles criam na mensagem da graça, eles criam na santificação, e eles tinham os dons entre eles. Deus não dá uma mensagem para desfazer a outra anterior, pelo contrário, Deus ele dá para acrescentar mais luz àquela era anterior. E assim começou com os pentecostais. Os pentecostais trouxeram os dons. É claro que veio pregar justificação, santificação,
mas algo mais, os dons. O dom, orar pelos enfermos, o dom da cura, visões, profecias, línguas estranhas, tudo isto veio com o movimento pentecostal. Mas o que aconteceu com o mundo pentecostal do século passado? Se debulharam em milhares de pequenos grupos, se dividiram, se organizaram e morreram também espiritualmente. Quando alguém lhe pergunta, qual é a tua igreja? E você diz, eu não pertenço a nenhuma religião. As pessoas já estão tão acostumadas com religião, que eles estatalam os olhos para você, pensa que você veio de um outro planeta. Porque hoje a coisa ficou tão acostumado que declarar, eu não pertenço a uma denominação, eu pertenço a um reino. Como é que entra neste reino? Não é questão de entrar, você tem que nascer nele. Eu sou um Rodrigues, eu não entrei na família Rodrigues, eu nasci um Rodrigues. E esta é a condição do mundo pentecostal. Mas com eles vieram os dons? Sim. Mas justamente no final da era pentecostal, Deus enviou o seu mensageiro dessa última era, Laodiceia. A era que veio por volta de 1906, e ela irá terminar quando? Nós não temos uma data, porque ela termina com o arrebatamento. E qualquer hora pode acontecer a volta de Cristo. Mas antes de Cristo voltar, a igreja tem que ser restaurada. Agora, o quê? A totalidade da palavra. Por isso que nós sempre estamos dizendo, volta a palavra, creia na palavra, é a palavra. E o mensageiro desta era, ele aponta para a palavra e nos compromete com a mesma. Aleluia! E o que fez esse mensageiro? Deus prometeu que restauraria todas as coisas. Vimos que seu ministério foi acompanhado de atos, demonstrações do poder de Deus. E paralelamente veio a restauração da palavra, os mistérios foram revelados. E o irmão Branham sempre dizia que este sétimo anjo da sétima era, ele uniria os cabos soltos. Por quê? Lutero deixou coisas soltas. Wesley deixou, os pentecostais. Quer dizer, é como se constrói aqui mesmo esta igreja. Foi colocado os cabos por todo lado, mas alguém teve que ir ali, na caixa de comando, eu não sei como se chama, e unir os cabos, colocar cada cabo no seu devido lugar. Então aquilo que faltou de Lutero, nessa era foi completado. Porque a reforma ela não foi perfeita. Ela se misturou com a política e o profeta veio e disse, ali eles erraram. E ele veio mostrando onde os pentecostais erraram, aonde então ele uniu os cabos soltos. Não só uniu os cabos soltos, mas também aquilo que estava oculto. Os mistérios dos trovões, aquilo foi revelado. Nessa era Deus fez o acabamento. Porque toda obra ela tem que chegar à sua última etapa, ao acabamento.
E o acabamento é a restauração de toda a palavra. Por isso que o irmão Branham, o mensageiro, ele vem e restaura. O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, que era como a igreja primitiva batizava. O lava-pés, o pão asmo, o vinho puro. Todas as coisas tiveram lugar nesse ministério. Foi complementado. Aquilo que começou com Martim Lutero, a restauração, agora ela foi dado o acabamento, o ensinamento. E nós vivemos nesse período de ensinamento, que é a chuva temporã, a chuva do conhecimento. Mas logo virá a chuva da colheita, que não é outra chuva a não ser uma continuação desta. É rápido esta chuva, mas é uma bomba de água. Eu creio que está pela frente ainda o momento em que Deus enviará a sua dinâmica sobre a mecânica. Eu não quero estar preocupado com a dinâmica, porque isso é Deus que fará. Eu quero saber se a mecânica está em ordem. A mecânica é a sua vida, é a sua fé, é cada coisa no seu devido lugar. Como poderia vir uma dinâmica? A dinâmica é o funcionamento. Aquele carro caminhar se ele está sem pneu. Então, vamos preocupar com a mecânica. É a sua vida vivida, a sua fé, tudo está de acordo com a palavra. E eu creio de todo o meu coração. Aquilo que o profeta disse, o que vocês viram em mim virá sobre vocês, quando vier o aperto. Mas não tem jeito de isso acontecer sem o aperto. Irmãos, se não houvesse o aperto de Faraó, Ramsés II, sobre Israel ali no Egito, eles não queriam ir embora. Não iria. E mesmo com aperto, com a escravidão, com mortes e sofrimento, lá no deserto ainda muitos queriam voltar atrás. Sempre foi isto. Por que é necessário haver aperto? Eu não vejo, vou ser bem claro e sincero com vocês. Eu não vejo que de um momento a outro uma compreensão e um amor vai dominar e todos vão estar abraçadinhos, unidos no mesmo espírito, isso e aquilo. Se Deus usou sempre esses apertos, veja, Jesus tinha dito para a igreja primitiva: ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Os discípulos ficaram ali em Jerusalém, porque Jesus havia dito, fique em Jerusalém. E foi ali que caiu o Espírito Santo, e ali que está a grande igreja, ali está Pedro, ali está as grandes maravilhas. Deus permitiu uma perseguição. Eles viviam ali igual pencas de banana, tudo juntos, e não cumpriu o que Jesus disse, ide pregai o evangelho para toda criatura. Foi preciso Deus permitir uma grande perseguição, mataram o apóstolo Tiago, e a perseguição desencadeou sobre os cristãos. Aí sim, eles pegaram a trouxinha deles e se mandaram.
E Filipe foi para Samaria, e ele começou a testificar. E Deus começou a vindicá-lo. E assim por diante, por onde foi aqueles cristãos, eles foram testificando. Mas 20 anos antes, ou 23 anos antes, eles ficaram amontoados. Foi preciso a perseguição. E o irmão Brana, em uma dessas mensagens que saiu pelos crentes da Bíblia, ele diz: nem que Deus permita uma perseguição, mas Ele porá a igreja, em outras palavras, no seu devido lugar. Hoje é uma vida tudo fácil, tudo cômodo, tudo bem, entende? Antigamente, para ir a algum lugar, tinha que ir a cavalo. Calcula, sair daqui e a Rio de Janeiro, a cavalo. Hoje, vocês lembram, há pouco tempo atrás, era aqueles telefones, tinha linha, horas não tinha, era um problema. Hoje, se o celular demora um pouquinho, eu preciso comprar outro mais rápido. Não é certo? A impaciência. Mas não há problema, não vamos levantar lebre antes da hora. Mas que virá, virá. Sabe para quê? Para identificar os verdadeiros e separar os falsos dos verdadeiros. Sempre foi em meio às grandes perseguições antigamente que se manifestava os verdadeiros. E Paulo disse: é bom que haja entre vós heresias, para que os sinceros se manifestem. Mas aquilo que vocês viram em mim virá sobre vocês em plenitude. Eu não estou de braço cruzado e boca aberta esperando por isso. Não, eu creio nisso. Eu ensino isso. Porque se nós não plantarmos esta semente, que colheita teríamos? Então nós estamos vivendo um momento de restauração completa. Aí estão as mensagens. Mas pastor, todos serão restaurados? Irmãos, a Escritura diz: muitos chamados, poucos escolhidos. Eu não sei quem é quem. O meu dever como dispenseiro, um pregador do Evangelho, é pregar que os céus é para todos. Mas eu sei que não é para todos. Entende? Nem todos que me diz Senhor, Senhor entrará nos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Mas que a mensagem da restauração veio, e aí está ela. E antes de terminar, eu quero dizer a vocês, eu olho na internet, às vezes como vocês olham, algum teólogo, algum famoso, algum grande homem, tentando explicar algum ponto da Bíblia. Irmãos, o coitado nem sabe por onde saiu o tiro. Mas você que conhece a mensagem, eu dou graças a Deus, Senhor, obrigado por ter nos enviado um profeta. Obrigado pela mensagem. Por isso que é necessário conhecer o que Deus tem falado. Não para discutir, mas para viver, para se posicionar. Então, sejamos agradecidos. E eu creio que todos que têm a verdadeira revelação de Deus é profundamente agradecido a Deus.
É mais fácil crer na mentira do que crer na verdade. E surge esses blasfemos. Para mim são pessoas que até cruzaram a linha da misericórdia. O que é que tem você para ficar querendo saber? O que diz esses renegados, mentirosos? Não perca tempo. Se aquilo não te edifica, creia na mensagem. Eu creio de todo o meu coração nesta mensagem, nesta palavra, eu não tenho dúvida. Graças a Deus, em ponto nenhum. E o que eu não entendo, eu creio. Simplesmente creio e sigo adiante. E o arrebatamento irá decidir quem é quem. Será o arrebatamento. Não será um grupinho de renegado que diz: se você não crê nisso aqui como ensinamos, você está fora do arrebatamento. Não. O arrebatamento, entende? Ele virá para aqueles que têm azeite. E o azeite é o tipo do Espírito Santo. Então o que vai definir é você ter azeite na sua lamparina e em reserva. E para que o azeite? Para fazer a sua luz brilhar. E é no momento mais escuro que a pequena luz, a fraca luz, ela se torna tão forte. É nesses momentos finais que você mais pode brilhar. Dentro da sua casa, na vizinhança, lá na escola, lá no seu trabalho, por onde você estiver. Vós sois a luz do mundo. Então, esse é o momento da restauração. E convém que Cristo permaneça lá. Que Ele não venha até chegar o último eleito. Até que seja alcançado o último eleito. Então, esse é um tempo magnífico, maravilhoso. Mas se necessita por bastante atenção. Deus os abençoe. Fiquemos de pé. Queridíssimo Pai Celestial, amantíssimo Senhor. Não somos melhores do que ninguém, Senhor. Porque sabemos a quem mais é dado, também mais é exigido. O Senhor requer mais. Mas permita, Senhor, que possamos tomar toda a Tua palavra, tomar o Teu caminho, tomar a mensagem de Lutero, de Wesley, dos pentecostais, e a mensagem de hoje, Pai, e caminhar adiante, ir à frente, Senhor, até que chegue o momento do rapto. O rapto acontecerá, Senhor, em um momento secreto, que só o Senhor sabe. Nós não sabemos nem o dia, nem a hora, mas uma coisa sabemos, é que os sinais que diz que está perto, aí estão os sinais, Senhor, todos os sinais que o Senhor disse que teria que haver antes do arrebatamento. Então, permita que estes sinais sejam um alerta, um despertar. Como disse Jesus, quando virdes todas essas coisas, levantai os vossos olhos para cima, porque a vossa redenção se aproxima. Pai, obrigado por tudo, Senhor, pelo Senhor ter enviado a restauração. E assim estamos vivendo este momento.
quando aquela semente morreu, germinou, cresceu, chegou a espiga, a palha e agora está no grão. E daqui um pouco, ó Pai, essa grande ceifeira dos céus virá para ceifar a tua noiva, para levá-la à glória para encontrar contigo. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Fortaleça, Senhor, teu povo. Anime-os, Senhor, a cada passo. Em nome de Jesus, fortaleça-os. Amém.